Boas-vindas à Moda no Egito Antigo. Aprender como viviam os antigos egípcios apresenta muitas diferenças em relação ao modo de vida atual, mas também revela semelhanças surpreendentes. Compreender o cotidiano dos cidadãos comuns de milhares de anos atrás é, no fim das contas, o que nos conecta como seres humanos. As joias eram muito populares entre os antigos egípcios de todas as classes sociais. Homens e mulheres usavam brincos, anéis e braceletes. O status determinava a quantidade e o material das joias que cada pessoa usava. As pessoas comuns usavam colares de pérolas, braceletes simples e pulseiras de couro. Contas de cerâmica e vidro colorido estavam entre os adereços favoritos. As joias da elite eram feitas de ouro, prata e outras pedras preciosas. Como o ouro não perde nunca seu brilho, dizia-se que era semelhante à carne dos deuses. Os colares de pedra largos, feitos com fileiras de contas que formavam padrões de animais ou flores, eram os preferidos. Acreditava-se que seu tilintar suave acalmava os deuses. Embora idealizadas, as pinturas nas tumbas são um catálogo das mudanças na moda do Egito Antigo, do Antigo ao Novo Império. Os egípcios levavam muito a sério a aparência e a limpeza, além de serem zelosos com suas vestimentas, cabelos, joias e hábitos de higiene. Os tecidos usados no Egito Antigo eram, na sua grande maioria, linho de diferentes qualidades. O linho costumava ser branco. Ele envolvia o corpo e era amarrado na cintura, embora algumas vestimentas fossem costuradas. Os homens abastados vestiam túnicas longas, tangas ou kilts, enquanto os pobres usavam apenas tangas. As mulheres usavam vestidos longos, com a qualidade do tecido diferindo de acordo com o status social. Os egípcios costumavam andar descalços, mas também podiam usar sandálias de fibra de papiro ou couro. Os cosméticos, incluindo preparados para prevenir o odor corporal e o mau hálito, faziam parte do dia a dia dos egípcios. Eram usados por homens e mulheres e suas aplicações iam de ungüentos hidratantes e protetores solares até embelezadores. A ocra vermelha, uma argila natural, era o cosmético mais usado para pintar lábios e bochechas. A rena era usada em unhas, lábios e como tintura de cabelo. As mulheres mais ricas também a usavam para ornar as palmas das mãos e as solas dos pés. Os egípcios acreditavam que o Kol tinha poderes mágicos, usando-o como delineador para proteger os olhos do sol e para prevenir infecções oculares causadas pelas cheias do Nilo. Um Kol verde especial, feito de malaquita moída, era usado em cerimônias e rituais religiosos. Os cabelos das mulheres e das adolescentes eram longos e muitas vezes trançados. As mais ricas usavam pentes ou grampos. O comprimento dos cabelos dos homens raramente passava dos ombros. No período dinástico, eles eram quase sempre raspados, uma tendência iniciada pela elite e logo adotada pela população em geral. Ao se tornar faraó, a rainha Hatshepsut passou a usar uma barba postiça. As perucas eram muito populares. Usadas em ocasiões especiais ou para disfarçar cabelos grisalhos ou calvície, eram fixadas com cera de abelha. As perucas mais caras eram feitas de cabelo humano e reservadas para a realeza. Outras perucas eram compostas de linho,
lã ou pelo de animais. Em geral, as crianças impúberes tinham suas cabeças raspadas. As meninas mantinham algumas mechas intactas, enquanto os meninos tinham uma trança no lado. Boas-vindas a Artesãos do Egito Antigo. Foi sob o olhar vigilante de Ptah de Mênfis, o deus do artesanato e da arquitetura, que os egípcios antigos desenvolveram uma interpretação particular do mundo em que viviam. Entretanto, é fundamental compreender que sua visão da arte e dos artistas era muito diferente da forma como esses conceitos são compreendidos hoje em dia. Em vez de artistas, havia artesãos habilidosos e respeitados. As categorias de especialização mais significativas para os artesãos eram o desenho, a pintura, a escultura e a metalurgia. Os artesãos do Antigo Egito criavam arte e uma ampla variedade de ferramentas de uso cotidiano. Cada item tinha um propósito específico e era produzido por artesãos anônimos, que trabalhavam sozinhos ou em equipe. Disciplinas como a cerâmica e a metalurgia produziam itens cotidianos. Os artigos de luxo e as ilustrações eram usados em rituais nos templos e não eram feitos para exibição pública. Os artesãos raramente assinavam seus nomes no trabalho, embora estivessem conscientes de que possuíam um talento especial para a tarefa. A arte, em todas as suas formas, ofereceu não apenas uma perspectiva prática sobre a forma como os egípcios antigos viviam, mas também sobre como eles viam o mundo. O equilíbrio entre ordem e caos era crucial, tanto no universo físico quanto no metafísico. Por isso, sua arte parece seguir um conjunto estrito de convenções estilísticas que apoiavam essa visão de mundo. Nas casas, nos palácios, nos templos e nas tumbas, a cerâmica, o papiro e os têxteis eram essenciais para a vida cotidiana dos egípcios antigos. Na cultura do Antigo Egito, o desenho era usado como ilustração, como podemos ver no Livro dos Mortos. Era também o primeiro passo na criação de relevos, pinturas ou estátuas. As representações bidimensionais se centravam na ordem e na forma. Sua finalidade era honrar os deuses e promover a transição da alma para o além. Em termos de estilo, os egípcios estavam preocupados em descrever o interior da forma humana. Por isso, as representações não se destacavam por seu realismo, mas sim pela juventude idealizada e por imagens perfeitamente harmoniosas. A exceção eram as cenas de caça e de luta, em que o ambiente e os inimigos se movimentavam de forma vívida e até mesmo caótica. Os animais e os rivais eram representados de maneira amontoada, como se simbolizassem o caos. Os egípcios apareciam em poses solenes e disciplinadas, trazendo ordem à cena. Os relevos podiam ser altos ou baixos. Cada método requeria uma superfície adequada para a técnica desejada. A preparação das superfícies diferia conforme a qualidade da rocha. Um bloco tirado de uma pedreira precisava apenas de polimento. Os monumentos em pedra viva, como os das tumbas, exigiam mais trabalho. Muitas vezes a superfície era revestida em gesso antes de ser esculpida. Para os relevos, faziam-se esboços em vermelho,
e a seguir traçavam-se quadrículas vermelhas para situar os elementos das cenas. Os esboços corrigidos eram pintados de preto e, depois de aprovados, a cena era esculpida. Este método explicaria o nome dado aos autores de relevos: aqueles que desenham contornos. Acreditava-se que as estátuas eram recipientes que guardavam a alma dos mortos ou dos deuses. Por isso, os escultores eram chamados de os que dão vida. Esse trabalho divino lhes garantia o respeito máximo. Como no relevo, a criação da escultura começava com um desenho. A maioria das estátuas era feita com blocos de pedra, sobretudo calcário, embora também se usassem pedras mais duras, como o quartzito. No Egito Antigo, o ofício de artesão era organizado em uma hierarquia específica. A maioria dos artesãos dependia de uma instituição para obter matérias-primas. Havia 3 níveis para os artesãos: âmbito doméstico, grandes propriedades e em oficinas de templos e palácios. Algumas oficinas reais chegaram a ocupar uma área de aproximadamente 2,8 quilômetros quadrados. No âmbito doméstico, quase todos os egípcios eram artesãos em maior ou menor medida. A capacidade de consertar objetos era uma necessidade diária. Os itens criados também podiam ser trocados no mercado local. Os artesãos habilidosos e sem recursos trabalhavam em grandes propriedades, onde a elite fornecia a eles espaço para trabalhar e matérias-primas. Os artesãos mais habilidosos eram empregados em projetos da realeza ou do clero e desfrutavam de um status especial. Tinham bons espaços de trabalho e eram bastante valorizados. Um texto antigo chamado Sátira dos Ofícios contém resumos descritivos que oferecem vislumbres cômicos sobre como os artesãos eram vistos. Dizia-se que os artesãos de cobre fediam e que seus dedos pareciam excrementos de crocodilo, e os oleiros eram como os habitantes dos pântanos. É provável que essas descrições fossem exageradas para destacar a posição mais invejada de todas, a de escriba. Deir el-Medina, localizado no Vale dos Reis, foi um assentamento criado por ordem do rei para homenagear os artesãos mais habilidosos. O seu nome significa o monastério da cidade. Esses artesãos, a quem era dada uma casa por iniciativa do rei, eram muito respeitados, sendo conhecidos como artesãos reais. Aqueles que ali viviam trabalhavam nas tumbas do Vale dos Reis e nos templos próximos. Os arqueólogos acreditam que o local foi o lar de artesãos respeitados por mais de 400 anos. É considerado como uma das descobertas mais importantes relacionadas à vida cotidiana no Egito. Embora grande parte do interesse dos arqueólogos estivesse voltado aos reis e rainhas, foi só com a escavação de Deir el-Medina que os egiptólogos puderam acessar informações sobre a vida comunitária dos artesãos do Egito Antigo.